Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Rogamos ao nosso Senhor Jesus e à espiritualidade amiga que mais uma vez possam nos inspirar, conduzir as nossas meninas, Carla e Aramita, e que nós possamos, Senhor, uma vez inspirados por Ti, compreender as lições que o nosso querido professor Allan Kardec deixou escrito para nós e bem organizado na Revista Espírita. Graça te damos, Senhor. Então, ainda estamos em março de 1860 e hoje vamos dar início ao estudo sobre o espírito de pessoas vivas. O Dr. Vinhal. O Dr. Vinhal, membro titular da sociedade, tendo se oferecido para se oferecer a um estudo sobre uma pessoa viva, como ocorreu com o Conde de R, foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. Kardec pergunta a São Luís: podemos evocar o Dr. Vinhal? O São Luís era o diretor dos trabalhos do Allan Kardec na Sociedade Espírita. Por isso que ele pede a permissão e São Luís responde. Era o diretor espiritual. O diretor espiritual da reunião da Sociedade Espírita. E antes de evocar, o professor Allan Kardec, ele sempre questionava ao São Luís se ele poderia evocar. Então, olha o nível de trabalho do professor Denizar. Porque nós sabemos que a evocação não deve ser feita, porque nós não sabemos a condição que está o espírito. Por isso que o nosso querido Chico Xavier nos falava que o telefone só toca de lá para cá. Como o propósito do professor Allan Kardec era a codificação dessa doutrina dos espíritos, e como ele tinha como dirigente espiritual das reuniões São Luís, ele questionava São Luís: podemos evocar o espírito tal? E nós vamos ver muito isso no livro Céu e Inferno. Sim ou não. E quando não, ele dizia por quê, tá bom? O São Luís responde: sem nenhum perigo, pois para isso ele está preparado. Evocação. Eis-me aqui. Juro em nome de Deus o que não faria se respondesse por outro. E essa evocação que ele sempre coloca aí, ele dizia: em nome de Deus Todo-Poderoso, se for da permissão. Então o Kardec tinha todo um respeito realmente na hora da evocação. Embora estejais vivo, julgais necessário que a evocação seja feita em nome de Deus? Deus não existe tanto para os vivos quanto para os mortos? Vede-nos tão claramente como quando em pessoa assistíeis às nossas sessões? Mais claramente. Em que lugar estais aqui? Naturalmente no lugar onde minha ação é necessária, à direita e um pouco atrás do médium. Para vir de Soilly até aqui, tiveste consciência do espaço transposto? Vistes o caminho que percorreste? E esse Soilly é a 43 quilômetros de Paris. E lembrando que ele está encarnado. Essa é uma vocação de um espírito encarnado, tá bom? Ele está em estado de sono, dormindo, apagado, ok? Ok. Viste o caminho que percorreste? Não mais que o carro que me trouxe. Poderíamos... Como? Não mais que o carro que me trouxe? É o que ele disse. É que eu acho que quando ele quis dizer se não mais que o carro que me trouxe,
É que ele não prestou atenção no caminho. Se ele teve consciência do espaço transposto, viste o caminho, ele disse, não, mas ele cheguei. É só isso. Não mais do que o carro que me trouxe. Se ele viu o caminho, ele não sabe. O doutor Vinhal é membro titular da sociedade. Então, logo, ele está sempre indo à sociedade. Faz sentido? Isso. Isso não é... Esse caminho percorrido para ele não é... Novidade. Não é novidade. Tendo se oferecido para servir a um estudo sobre uma pessoa viva. Ele se ofereceu para esse estudo. Como ocorreu com o Conde de R, que foi evocado na sessão de 3 de fevereiro de 1860. Então, ele conhece esse percurso. Quando ele fez a pergunta aqui, para vir da cidade dele até aqui, aonde é a sociedade, tivestes consciência do espaço transposto? Vistes o caminho que percorrestes? Então, você teve consciência desse movimento, desse trajeto? Ele diz, não mais que o carro me trouxe. É muito estranho. Tivestes consciência do espaço transporte, não mais que o carro que me trouxe. Ou só teve consciência de um carro. O espaço, o caminho, ele disse, não mais que o carro que me trouxe. Ele não teve nem consciência do espaço, nem o caminho que ele percorreu. Ele só sabe que ele tem a ideia que ele tem a ideia que ele tem é que ele veio de carro. carro. E até aqui, quando eles falam carro, não é carro, é carruagem. Não tinha carro nessa época. O carro não tem consciência do movimento que faz. Entendeu? Por isso que ele diz, não mais que o carro que me trouxe. Agora eu entendi. Obrigada, meus espirituais. Às vezes vocês têm que me ajudar, porque senão... O carro tem consciência do trajeto que faz? Não. Ele diz, por isso que ele diz, não mais que o carro que me trouxe. Mas ele não foi de carro. Ele não foi de carro. Ele está fazendo uma comparação dele e o carro. O carro faz o trajeto? Faz. Tem consciência do trajeto? Não. Ele fez o trajeto? Fez. Tem consciência do trajeto? Não. Do espaço? Tem consciência do que tu percorreu? 10 km, 3 km, 8 km? A palavra-chave aí é consciência. Vistes o caminho que percorrestes? Não mais que o carro que me trouxe. O que ele está querendo dizer? O carro tem consciência? Não mais que o carro que me trouxe. O carro não tem consciência. O carro tem consciência? Eu percorri hoje 3 quilômetros. Eu percorri hoje 10 quilômetros. Não percorri. A questão é só a tradução. O carro que me trouxe, como se o trouxe é presente. Trouxe hoje. Não dá para saber se um carro trouxe ele. Agora, que dá para saber que ele não teve consciência nem viu o caminho. Não tem consciência nem viu o caminho. Ele nem teve consciência e nem viu o caminho. Ele não sabe. Nessa questão número 6, quando ele diz não mais que o carro que me trouxe, nós aqui discutindo em grupo, chegamos à conclusão o quê? Que ele não tinha consciência do percurso que ele fez. E a gente se depara isso realmente nas obras de André Luiz. O André Luiz chegou, mas ele nem sempre tem consciência de como foi o percurso. Isso logo no início. Depois ele vai adquirindo um pouco mais de consciência, tá bom? Questão de número 7. Vamos lá. Poderíamos oferecer-vos uma cadeira? Sois muito bons, mas não estou tão fatigado quanto vós. Como constatais vossa individualidade aqui presente? Como os outros. Observação. Ele faz alusão ao que já foi dito em caso semelhante, isto é, que o espírito constata sua individualidade por meio do perispírito, que para ele é a representação do seu corpo. É interessante quando ele diz assim, você quer uma cadeira para sentar? Não estou cansado como tu não, tu tá cansada. Já trabalhou o dia inteiro. Trabalhou o dia inteiro, Kardec, gente. E para saber que, só constatar mais uma vez, parece que as perguntas do Allan Kardec são repetitivas, né? Mas é para constatar mais uma vez que o que dá individualidade ao espírito é o perispírito. Isso aí, o que dá individualidade ao espírito é o perispírito? Para eu não me misturar com os outros. Misturar. Para eu ter a minha individualidade. Como ele sabe, porque para nós ele está sem o corpo. Por meio Como ele do sabe perispírito, que ele não está com os outros.
É o perispírito. Mas a palavra individualidade pegou forte. Tá aqui, ele mesmo diz que o espírito constata a sua individualidade por meio do perispírito. Como constatais vossa individualidade aqui presente? Perguntando do espírito. Como os outros. Observação. Ele faz uma referência ao que já foi dito em casos semelhantes, isto é, que o espírito constata sua individualidade, é o espírito que constata sua individualidade por meio do perispírito, que para ele é a representação do seu corpo. Então, não é que o perispírito dê a individualidade, o espírito identifica a sua individualidade pelo perispírito, que é a forma do corpo. Porque parece assim que é o perispírito que dá a individualidade ao espírito. Mas sem os perispíritos a gente perderia. Mas como que perde? Vai, porque assim, por mais que o perispírito ele vai se quintessenciando quando a gente vai ficando mais moralizado, né? E aí que depois fala da segunda morte, mas ele ainda tem isso que o torna uma individualidade. É assim que eu compreendo. Pois é, isso que eu estou querendo entender. Mas o que a gente tem que entender é que não é o perispírito que dá individualidade ao espírito. O espírito é uma individualidade. O corpo perispiritual é um organismo, é uma forma. Mas o certo é que você se percebe, né? Você se percebe. Mas você não se é percebe, isso que você dá se identifica, a individualidade. mas não é o perispírito que dá individualidade ao espírito. É uma questão Como se percebe. Ele está dizendo aqui, o espírito constata, identifica a sua individualidade por meio do perispírito. O espírito identifica, o espírito identifica, mas não que o perispírito dê a individualidade ao espírito. Entendeu? É o que ele está dizendo aqui. Até porque o perispírito, ele é uma condição do corpo humano, é um modelo organizador biológico. Só que esse princípio inteligente começou lá atrás. Ele foi se construindo lá atrás. Então não foi quando ele ganhou o corpo perispiritual que ele adquiriu uma individualidade total, né? E outra, assim como se ele perdeu o perispírito, ele perde toda a forma? Não. A gente pode resumir dizendo que o espírito percebe, nesse estágio evolutivo, percebe a sua individualidade por causa do perispírito, mas não é o perispírito que dá a individualidade. A individualidade é muito além do que está no perispírito, mas para nós, nesse estado aqui, como se percebessem o corpo, tem o perispírito. Ele faz uma referência ao que já foi dito em caso semelhante, isto é, que o espírito, o ser individual, constata a sua individualidade, ele constata a individualidade dele por meio do perispírito, que para ele quem? O espírito é a representação do seu corpo. Porque ainda está bem matéria, né? É a representação do corpo dele. Ele se olha, ele se vê, essa individualidade até de indivíduo, de forma, de personalidade. Que até como isso, lembrando que isso é o começo das reuniões, é para saber assim, sem o corpo nós temos forma, não vira gás, não vira éter, não vira nada. E lembrando, então, lembrando que é isso. E lembrando que esse Senhor, ele não é um espírito superior, ele é um trabalhador da sociedade. Então as respostas dele não vai ser grandiosa. Daqui a pouco o São Luís vai dar uma remendada, com certeza. Mas a gente vai percebendo que ele está respondendo dentro da condição dele, dentro daquilo que ele sabe, com a linguagem dele. Entendeu? Observação. Ele faz alusão ao que já foi dito em caso semelhante, isto é, que o espírito constata a sua individualidade por meio do perispírito, que para ele é a representação do seu corpo. Pergunta 9. Entretanto, seríamos gratos se vós mesmo nos desseis a explicação. O que me pedis é uma repetição. Já que não quereis repetir o que já foi dito, é porque pensais do mesmo modo? Mas isto está bem claro. Veio aqui e não quer responder. Oh. Assim, para vós, vosso perispírito é uma espécie de corpo circunscrito e limitado? É evidente, sem comentários. E isso é uma posição do espírito. Olha qual é a pergunta. Para vós, vosso perispírito
perispírito é uma espécie de corpo circunscrito e limitado? É evidente, sem comentários. Bora ver. Podeis ver o vosso corpo adormecido? Não daqui. Vi-o ao deixá-lo. Tive vontade de rir. Como se estabelece a relação entre vosso corpo, que está em Sueli, e vosso espírito, que se encontra aqui? Como já vos disse, por um cordão fluídico. Quereis descrever o melhor possível, a fim de que possamos compreender a maneira por que vedes a vós mesmos a habitação feita do vosso corpo? É bem fácil. Vejo-me como em vigília, ou antes, a comparação é melhor. Como a gente se vê em sonho. Tenho meu corpo, mas tenho consciência de que é organizado de outra maneira e mais leve que o outro. Não sinto peso, a força de atração que me prende à terra quando acordado. Numa palavra, como vos disse, não estou fatigado. A luz se vos apresenta com a mesma coloração que no estado normal? Não. Ela é acrescida de uma luminosidade inacessível aos vossos sentidos grosseiros. Entretanto, não infirais que a sensação produzida pelas cores sobre o nervo óptico seja diferente para mim. O que é vermelho e assim por diante. Apenas os objetos que eu não via em vigília, em razão da obscuridade, são luminosos e perceptíveis para mim. Assim, a obscuridade não existe absolutamente para o espírito, embora ele possa estabelecer uma diferença entre o que para vós é claro e o que não é. É porque sem os órgãos físicos, ele enxerga por todo o perispírito, né? Por todo o corpo espiritual. Não tem um órgão circunscrito. E quando tem um órgão circunscrito, aí, claro, como é que a gente vê no mundo da matéria? A gente capta as imagens, que na realidade são estímulos, né? E esses estímulos passam, né, pelo caminho, vão ao cérebro e voltam para dizer o que é, né? Tudo que a gente vê são estímulos. E é o cérebro que diz, olha, isso é uma visão, isso é um som, isso é uma sensação. E isso, então, tem que ter a decodificação. E ele não tem isso, então ele vê direto. Então, até o que é obscuro ele vê. Mas as cores permanecem, né? O vermelho é vermelho. Não é tão... Vossa visão é indefinida ou limitada ao objeto ao qual prestais atenção? Nem uma coisa nem outra. Não sei absolutamente o que ela pode experimentar como modificações para o espírito inteiramente desprendido. Mas para mim, sei que os objetos materiais são perceptíveis no seu interior, que minha vista os atravessa. Contudo, não poderia ver por toda parte, nem à distância. O fato dele não poder ver à distância, isso é algo comum para todos os espíritos? Não. Grau de evolução dele, tá? Grau de evolução e ele está encarnado, né? Ele está circunscrito. Então, ele vê através dos objetos, né? Isso que ele está dizendo. Porque ele está em espírito agora. Poderias prestar-vos a uma pequena experiência de prova, não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos? De modo algum. Isto me é expressamente proibido. Era para lerdes a pergunta que acabam de me trazer e respondê-la sem que eu a dissesse. Eu poderia, mas repito, isto me é proibido. Como tendes consciência da proibição que vos fizeram? Pela comunicação do pensamento do espírito que me proíbe. Pois bem. Então, ele diz que ele tem a comunicação do pensamento. A gente sabe que os espíritos, né, se comunicam não de pensamento a pensamento. Claro que quem é o chefe da reunião é São Luís. Então, o que é proibido, ele diz, ele recebe essa comunicação
do pensamento que o proíbe de fazer as experiências que o Kardec quer ou responder as perguntas que ele quer. Embora ele pudesse ler a pergunta sem ver o papel, mas ele diz que não vai fazer, embora porque ele não pudesse pode, fazer, né? mas ele é proibido de fazer. E Kardec escreve aqui na 17, poderíeis prestar-vos a uma pequena experiência de prova, não motivada pela curiosidade, mas pelo desejo de nos instruirmos. Então Kardec fez só essa pergunta. Ele diz: de modo algum, isto me é expressamente proibido. Aí ele pergunta: o que era? Era para lerdes a pergunta que acabam de me trazer e respondê-la sem que eu a dissesse. Kardec leu e obviamente pensou. Então vamos ver se ele capta o meu pensamento, porque Kardec fazia muito isso. Ele cansava de fazer perguntas psíquicas para o espírito responder. E os espíritos às vezes respondiam. Mas ele diz que nesse caso aqui para ele é proibido. Ele poderia, mas era proibido. Eu poderia, mas repito, isto me é proibido. E ele diz: como tendes consciência da proibição que vos fizeram? Pela comunicação do pensamento do espírito que me proíbe. Algum espírito proíbe, você não vai fazer isso. Vamos lá. Pois bem, eis a pergunta: podeis ver-vos no espelho? Não. Que vedes no espelho? O reflexo de um objeto material. Não sou material e, portanto, só posso produzir o reflexo auxiliado pela operação que torna tangível o perispírito. Assim, um espírito que se encontrasse nas condições de um agênere, por exemplo, poderia ver-se no espelho? Certamente. Os agêneres é uma espécie de aparição tangível. O espírito momentaneamente fica materializado, assumindo as formas de uma pessoa encarnada. Na Revista Espírita de fevereiro de 1859, o Allan Kardec fala longamente sobre os agêneres, que a Nina vai botar aí na descrição para vocês. E no livro dos médiuns, está no capítulo 7, no item 125, que ele só faz uma pequena descrição do que é os agêneres, porque ele remete para essa Revista Espírita de fevereiro de 1859, onde ele longamente fala dos agêneres. Neste momento, poderíeis julgar da saúde ou da doença de uma pessoa com tanta segurança quanto o faríeis em vosso estado normal? Com mais segurança. Poderíeis dar uma consulta se alguém vos lá pedisse? Poderia, mas não desejo fazer concorrência aos sonâmbulos e aos espíritos benfeitores que os guiam. Quando estiver morto, não direi que não. Pergunta 24. Cenas do próximo capítulo. Ainda vai ter várias perguntas, então para não ficar tão longo, vamos fazer em 2 estudos, para não correr nos comentários. E assim agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais pela inspiração e pelo auxílio. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.